Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aqui hoje, nessas oitavas da Páscoa. Desejo, antes de qualquer coisa, uma feliz e santa Páscoa para você, para a sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça ressuscitar com Ele, nesse tempo tão belo, nesse tempo tão forte, nesse tempo de tantas graças que Deus quer derramar na nossa vida, na nossa comunidade, em toda a igreja. Então, com muita alegria, com júbilo, com festa, nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, meu irmão, hoje, quarta-feira, dia 20 de abril, a Santa Liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, É aquele conhecido Evangelho dos discípulos de Emaús. Então, vamos escutá-lo atentamente. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão."
E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, assim, aqui esse evangelho lindo, lindo, né? Belíssimo, assim, é um dos trechos do evangelho que mais pessoalmente assim me toca o coração, porque é uma iniciativa de Deus, né? A gente vê aqui como, de fato, né? Tudo é graça, né? Era domingo, era o dia da ressurreição de Jesus. Jesus tinha ressuscitado ali naquele domingo mesmo, né? Por isso que nós celebramos especialmente a Santa Missa aos domingos, porque é o dia do Senhor, é o dia da sua ressurreição, é o dia que a morte é tragada, né, pela vitória de Jesus, que Jesus vence a morte. E esses dois discípulos, eles estavam ali, eles não conheciam ainda a ressurreição de Jesus, eles estavam ali tristes, né, desiludidos. Na verdade, eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam saindo da comunhão da igreja, eles estavam saindo da comunhão da comunidade, estavam desiludidos, estavam tristes, porque Jesus não tinha correspondido às suas expectativas, né? Muito humanas ali, porque Jesus não tinha correspondido às esperanças que eles depositavam em Jesus, né? Aquilo que eles queriam de Jesus, não aquilo a quem Jesus era e a missão para a qual Jesus veio, mas aquilo que eles esperavam, né? E é muito belo a gente ver que esses homens que estavam, na verdade, abandonando a fé, estavam abandonando a igreja, estavam abandonando o próprio Jesus, como se fosse algo do seu passado, algo que foi bom, mas não era real, ficou para trás. E Jesus entra no caminho deles, né? Jesus vem ao encontra eles naquela situação em que eles estão, né? Jesus não é um Deus ali que fica soberanamente nos esperando, mas ele se abaixa, ele vem a nós, ele nos procura. É a sede que Deus tem de nós, muito antes, né, de que nós entendamos a sede que o nosso coração tem dele, ele nos busca, porque a iniciativa é sempre dele. A sede maior é dele e ele nos encontra primeiro, né? Ele, como fala Papa Francisco, ele primeireia, né? Ele toma a iniciativa e encontra aqueles discípulos como ele muitas vezes nos encontra, né? Tristes, desiludidos, sem esperança, sem fé, né? Às vezes até com saudade da vida antiga. Aqui a gente vê os discípulos talvez voltando para suas casas, né? Voltando para as cidades que eles tinham deixado para trás. Como é que Jesus hoje, né? Hoje Jesus ele se aproxima, ele entra no nosso caminho, ele entra na nossa vida. E como é que ele te encontra hoje, meu irmão? Como é que ele encontra o teu coração? Será que você está firme aí na tua caminhada? Será que você também está desiludido? Será que Jesus não está correspondendo àquilo que você esperava? Será que alguma coisa aconteceu de muito ruim, de muito triste e que te fez perder a fé? Como é que Jesus te encontra hoje? Como é que Jesus encontra o teu coração hoje? Deixa Jesus te encontrar. Deixa Jesus entrar. Aqueles homens, eles poderiam ter deixado Jesus passar, mesmo Jesus puxando assunto, eles poderiam ter ignorado, mas eles deixaram Jesus entrar. Eles deixaram Jesus caminhar com eles, mesmo sem ainda entender, mesmo sem ainda reconhecer que ali era o Senhor, mas eles deixaram Jesus entrar. E então Jesus entra, né? E começa a perguntar para eles o que foi que aconteceu. Conta, e aqueles homens foram abrindo o coração e rasgando o coração e colocando para fora tudo, né? Porque Jesus ele é muito delicado, ele vai pouco a pouco adentrando o nosso coração, né? Na fala desses homens a gente vê que a tristeza deles veio porque eles não entraram no mistério de Cristo. Eles ficaram ali só na superfície, eles até podiam conhecer um homem Jesus, um homem extraordinário, mas não entraram no mistério. Será que você também está assim hoje, né? Diante de tantas tempestades que o mundo causa em nós?
Será que está faltando raiz, meu irmão? Será que está faltando profundidade? Será que está faltando solidez na tua caminhada para você não ser arrastado pelas tempestades da vida, do mundo, né? Eles esperavam ali um libertador humano, mas Jesus não é apenas isso, Jesus é muito mais. Também nós às vezes vamos esperando coisas de Deus, mas Jesus não quer nos dar coisas. Jesus quer nos dar Ele. Ele quer nos dar eles mesmo. Então, o convite que Deus nos faz hoje é esse: avancemos para águas mais profundas, saiamos da superficialidade e vamos provar de tudo aquilo que Deus tem. Deus quer nos mostrar os tesouros do seu coração, os tesouros mais profundos, os tesouros mais belos, os tesouros mais preciosos. E nós vamos ali, às vezes, querendo ficar só com as migalhas. Avancemos para águas mais profundas. E depois de escutar, né, de colher aquilo que estava no coração dos discípulos, aquilo que está no nosso coração, Jesus, ele te escuta também, meu irmão. Ele escuta as tuas angústias, ele escuta aquilo que você não entende que está acontecendo, mas ele não para aí. Ele não apenas acolhe, mas ele entra e vai na raiz. E fala hoje pra gente também como sois sem inteligência para entender, como sois lentos para compreender as coisas. E ali ele começa a revelar, a derramar o seu amor, a derramar o seu coração. E é por isso que o coração dos discípulos arde. Não é por uma história contada, não é por uma palavra qualquer, mas é o próprio Jesus, é o próprio amor de Deus que está sendo ali derramado. Então, ali é o Espírito Santo agindo no coração daqueles homens. E Jesus começa ali a conquistá-los novamente, né? Começa a devolver a eles a alegria, a devolver a eles a esperança, mesmo sem eles perceberem. Eles não sabem ainda o que está acontecendo, mas eles sentem que alguma coisa vai mudando. Tanto é que quando chega a hora de ir embora, eles dizem: não, Senhor, fica conosco, Senhor. Eles não sabiam que era Jesus ainda, mas eles sentiam no coração: eu não quero mais ficar sem esta presença. Eu não posso mais ficar sem esta presença. Eu não quero mais voltar a ficar triste, desiludido, sem vida, sem esperança. Eu quero a Ti, Senhor. Só Tu, Senhor, sacias a sede do meu coração. Só Tu, Senhor, completa a minha alegria. Sem Ti, Senhor, eu fico triste. Sem Ti, Senhor, eu perco o fervor. Sem Ti, Senhor, eu volto para a vida velha. Eu volto a ser aquele lixo humano, Senhor. Eu não quero mais isso. Não quero mais o pecado, não quero mais a morte. Eu quero a vida, Senhor. Eu quero a ressurreição. E brota dos discípulos então um grito, um clamor: fica conosco, Senhor. Nós sentimos Tua falta, sentimos a Tua ausência, sentimos saudade Tua, Senhor. Fica conosco. Nosso coração tem sede de Ti. Será que o nosso coração também está assim hoje, com saudade de Jesus? Saudade da Sua presença, né? Que a gente possa clamar. Será que o nosso mais íntimo está clamando isso? Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Sem Ti eu perco a esperança, sem Ti eu perco a vida, sem Ti eu perco a fé. Sem Ti eu fico ali numa vida assim, automatizada, sabe? Sem sentido. Sem sentido. Sem sentido. Sem Ti, Senhor, eu perco tudo. Tu és o meu tudo, Senhor. Não me deixa nunca mais andar sozinho. E por fim a gente vê, né? Nesse final, quando Jesus deixa, né? Depois de partir o pão, que a gente vê também nessa passagem dos discípulos de Emaús uma imagem, né, da Santa Missa, né? Primeiro ali o rito da palavra, depois ali o rito eucarístico, né? E nesse partir do pão, Cristo se revela aos discípulos, a presença do ressuscitado se revela, e eles entendem, eles compreendem. E quando cai este véu e eles entendem tudo, então imediatamente, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos. E aqueles 11, a igreja, né, a comunidade confirma a presença do ressuscitado, confirma a ressurreição, né? Então, se a gente vê aqui o fruto de um autêntico encontro com Jesus, que é gerar em nós a própria presença do ressuscitado, um ressuscitado que tem sede de Deus, um ressuscitado que tem sede de comunhão, um ressuscitado que tem sede de vida comunitária, um ressuscitado que tem sede de vida sacramental, que tem sede de vida de oração. E a gente volta a tudo isso, voltamos a
a rezar, voltamos a evangelizar, voltamos a partilhar da vida com os nossos irmãos, né? Toda aquela sombra vai sendo deixada para trás e a igreja se alegra de nos receber de volta, de nos receber de volta nesta comunhão, né? Então assim é muito lindo, né? Muito lindo de se ver e muito lindo mais ainda de se viver. Vivamos esta mesma dinâmica dos discípulos de Emaús, né? De termos também atualizado e renovado o nosso encontro com Jesus, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração e sacia toda a nossa sede dele, né? Queria encerrar aqui com vocês essa nossa meditação de hoje com a oração de São Padre Pio, que é inspirada justamente nessa passagem de hoje, se chama Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és a minha vida e sem ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo para me mostrar a tua vontade, Jesus. Fica, Senhor, comigo para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que ela se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam, e eu preciso de ti para renovar as minhas energias e para não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que eu te reconheça, como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. A isso sim eu te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que eu procuro. O teu amor, a tua graça, a tua vontade, o teu coração, o teu espírito, porque te amo e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto estiver aqui na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Assim seja. Amém. São Padre Pio, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.